João Pedro é estudante negro e morador da favela. Hoje, apesar de ser um dia letivo, ele não está na escola e tampouco em sua casa. Encontra-se sentado na presença de três homens muito bem vestidos, com certeza grandes empresários. Mas por um momento, a obrigação que o levou até ali perdeu toda a importância, e ele se entregou a um pensamento que lhe ocorreu poucas horas antes, quando viu em uma pequena nota na terceira página do jornal uma matéria sobre uma catástrofe com mais de 400 mortes em um país majoritariamente negro do continente africano. Ele se lembrou de que alguns anos antes viu um ataque a uma nação europeia que desencadeou uma comoção mundial e estampou a capa dos principais jornais do mundo, inclusive o do seu país, e que não houve discussões sobre enviar ou não ajuda humanitária. Todos queriam ajudar. Percebeu que o mesmo não acontece quando a vítima de uma tragédia é uma população negra, independente da proporção do ocorrido. A morte de negros é sempre infinitamente menos traumática para o mundo que a morte de brancos. Ainda sentado de frente para aqueles homens bem vestidos, ele não está questionando o valor de uma vida humana, pois para João Pedro, todas as vidas são igualmente valiosas, mas está começando a perceber que para o resto do mundo, a pele define o valor de uma vida. Leu em alguma revista que uma média de 15 crianças morrem todos os dias vítimas de crime ou de fome no Brasil. Mas ninguém cria filtros no Facebook para essas vidas perdidas, pensou. Pelo contrário, é como se elas nunca tivessem de fato existido. No entanto, se uma única criança branca morre, o mundo despeja todo o seu remorso e tristeza por essa vida, que aos olhos de uma sociedade em que o valor humano e a estética são sinônimos, a vida de uma pessoa branca sempre terá mais valor que a vida de um negro. João Pedro ainda tem muito o que pensar sobre o preconceito que leva a uma desigualdade sentimental em relação às tragédias. Mas um dos homens sentados em sua frente chama sua atenção. Ei, garoto, vai fazer ou não? Claro, senhor, me desculpe, disse João Pedro, sem se perder novamente em seus pensamentos. Ele pega o seu material e começa a engraxar o sapato daquele homem com cuidado e agilidade. Afinal, ainda tem mais dois esperando. Esse texto faz parte da série de textos que eu estou lendo para o Embaixadores da Cidadania. Estou participando da segunda fase do Embaixadores, cuja minha proposta de impacto social é a leitura de textos e chamar para o debate em relação a temas sensíveis do cotidiano do Brasil. E aqui esse texto está falando sobre o trabalho infantil, né? Um garoto que deveria estar na escola, mas na verdade está ali trabalhando como engraxate, mas principalmente falando sobre a questão do preconceito, do racismo no Brasil. Mas ele traz aqui pela perspectiva da questão da comoção. Como as pessoas se comovem bem menos quando a tragédia é com uma criança negra, é com uma população negra, né, com um indivíduo negro, do que com alguém branco, num bairro de zona nobre do Brasil, por exemplo. A tendência é que as pessoas sempre se comovem menos, isso ganha menos manchetes, às vezes nem aparece na TV, independente do nível de violência, né? Então a pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte: vocês concordam? Pelo que vocês observam no dia a dia, a comoção ela é maior quando ela acontece numa nação europeia, né, no norte do continente americano, nos Estados Unidos, Canadá, do que no resto do mundo, principalmente quando a população é negra? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, pelo que eu vejo nos jornais, dificilmente ganha uma capa de um jornal quando acontece uma tragédia em um país negro ou com a população negra mesmo aqui no Brasil, né, que infelizmente acontece todos os dias, assassinatos, homicídios, e são as maiores vítimas de violência no Brasil. Mas deixa a sua resposta, obrigado por assistir esse vídeo,